quem que eu contrato para me ajudar a trocar a grama do Palestra Itália sem correr riscos, porque tipo assim, o meu objetivo é ter a melhor grama do Brasil. Eu queria que no final do campeonato, naquelas votações que os jogadores fazem, que a grama do Palestra Itália fosse considerada, se não fosse a melhor, que fosse das melhores. E aí ele falou, olha, se você quer realmente não correr risco, quem nos dá aqui consultoria e tudo mais é o World Sports. Eu vou te apresentar eles e tudo mais, e com eles não vai ter erro nenhum. Eu me meti na política do Palmeiras desde moleque, com o sonho de um dia ser presidente. Posso até falar que eu sou um cara realizado na vida, porque o sonho que eu tive aos 7 anos de idade eu realizei aos 44. Mas no meio desse percurso, eu tinha que mostrar serviço e competência para um dia tão novo para os padrões do Palmeiras eu poder assumir a presidência. E eu fui eleito vice-presidente em 2007. E eu comecei a reparar, como vice-presidente, em algumas incongruências que o Palmeiras tinha, como, por exemplo, a academia de futebol, que é o centro de treinamento do Palmeiras, tinha campos com grama bermuda. E o Palestra Itália, que era onde o Palmeiras jogava, com grama Batatais e São Carlos, que é uma folha muito mais larga, deixa a bola muito mais lenta. Aí eu comecei a entender porque o Filipão, por exemplo, pedia tanto para molhar o gramado, que era para deixar o gramado mais rápido, porque aquela grama de fato segurava um pouco. Bom, aí identificando uma porção de coisas que eu achei na época errada, eu pedi permissão, eu não era o vice-presidente de futebol, era o Tipulo, eu pedi para o Tipulo se eu poderia cuidar de certas coisas que eu estava enxergando que não estavam corretas, e uma delas era irrigar os campos da academia de futebol, e a outra era trocar a grama do gramado do Palestra Itália para a gente treinar e jogar no mesmo tipo de grama. Agora você imagina que a grama de um campo de futebol para um time de futebol é praticamente tudo. É o coração do futebol. Você imagina se a grama ficasse ruim ou se desse algum problema e etc. E eu não podia de forma alguma correr esse risco. Aí o que acontece? Como eu moro aqui do lado do São Fernando Golf Clube, eu lembro que eu perguntei pro Barbosa, que era um super diretor, ex-presidente do São Fernando Golf Clube e tudo mais, fanático por golfe e eterno capitão do campo, ou seja, responsável pela grama do campo de golfe. Eu perguntei, quem que eu contrato para me ajudar a trocar a grama do Palestra Itália sem correr riscos? Porque tipo assim, o meu objetivo é ter a melhor grama do Brasil. Eu queria que no final do campeonato, naquelas votações que os jogadores fazem, que a grama do Palestra Itália fosse considerada, se não fosse a melhor, que fosse das melhores. E aí ele falou, olha, se você quer realmente não correr riscos, quem nos dá aqui consultoria e tudo mais é o World Sports. Eu vou te apresentar eles e tudo mais, e com eles não vai ter erro nenhum. Aí foi quando eu conheci o Roberto, e a gente conversou a respeito de como fazer e etc. Só que para trocar a grama do Palestra Itália não era fácil, porque como o próprio apelido do Palestra Itália antigo era Jardim Suspenso. Por quê? Porque era um campo elevado. Então você não tinha como entrar com trator, com caminhão dentro do gramado, tudo foi feito na base de bobcat, para vocês terem uma ideia. Então arrancar toda a grama foi mais fácil, mas o plantio da nova grama, normalmente, bom, isso foi uma coisa que eu aprendi com o pessoal da World Sports, não sabia nada de grama, e não tinha ideia que grama, hoje em dia, não se planta mais na terra, se planta na areia.
Mas como na areia, né? Então eu tinha que colocar tipo uns 30 centímetros de areia e plantar a grama em cima. Só que não tinha por causa de tempo, que Palmeiras ia estrear daqui a 2, 3 meses, alguma coisa assim. Isso foi no final de 2007. Eu esperei acabar o campeonato, me planejei com o Roberto para a gente já entrar fazendo aquele trabalho mutirão mesmo. Mas não tinha como jogar essa quantidade de areia necessária para a gente conseguir plantar a grama em cima. Aí ele me falou alguns processos que eu também não fazia ideia, que é você planta a grama, depois você faz uma aeração que vai sair uns charutos assim do campo inteiro, aí você cobre o campo inteiro com uma cobertura de areia, fazendo esse processo 4, 5 vezes, você acaba trocando todo o solo de terra por areia e tudo mais. Eles eram os papas da grama, não vou eu discutir se ele está falando que isso era o correto, e a gente partiu para isso. Só que no final de 2007 o Palmeiras trocou de técnico. E o técnico que veio era um técnico que tinha problema com a World Sports no Santos. Não quero nem entrar em detalhes porque que ele não gostava de quem não era amiguinho dele. Ele não via talvez quem fosse os melhores, mas sem quem pudesse eventualmente estar de bem com ele e tudo mais. Ele jogou contra o tempo inteiro, reclamando do gramado, que o gramado estava uma porcaria, que isso, que aquilo. E o início foi muito complicado, porque com as chuvas do verão de 2008, muitas vezes o gramado chegou a alagar. Cara, e eu sofri uma pressão muito grande, porque eu era, tipo, o vice-presidente mais novo, meti a cara para mexer no campo do clube, e aí fui questionado muito sobre se eu tinha competência para assumir esse tipo de cargo ou não, e etc. E o que acontece é o seguinte, quando a coisa aperta, a grande verdade é que cada um corre para o seu lado e ninguém tem culpa de nada. E aí foi exatamente quando eu acho que a amizade que começou a se formar e a confiança entre a World Sports e eu na época, ela super se consolidou, porque a gente enfrentou juntos todos os tipos de problema. Foram semanas assim muito, muito, muito difíceis, muita pressão, e eu sabia que falhar ali meio que eu estava comprometendo a minha carreira política no clube, porque eu ia ficar marcado como o cara que fez besteira no gramado e tudo mais. E aí é o que eu falo, a parceria com a World Sports, ela foi fundamental. Então, quando tinha alguma entrevista, eu conversava com ele para poder explicar um pouquinho tecnicamente como que a coisa funcionava, e depois passava a bola para ele, indicava para conversar com ele, e nunca, em hipótese alguma, eu cheguei, eu contratei uma empresa que realmente não foi boa, não deu certo, a culpa não é minha. E nem ele falou, olha, eu fiz da melhor maneira possível, mas não conseguiram deixar eu trabalhar como eu queria, não sei o que lá, e por isso que ficou assim. Muito pelo contrário, super soube dar força ao outro, e num momento muito difícil, e no final de 2008 a gente ganhou como o melhor gramado do campeonato, votação pelos capitães de todos os clubes e tudo mais. Cara, e foi para mim uma grande alegria, e eu não posso falar que eu não fiquei eternamente grato, que a minha primeira empreitada realmente complicada no meio do futebol, cara, eu tive a ajuda da World Sports. Se não fosse a World Sports, eu não teria conseguido mostrar que eu, mesmo jovem, eu tinha competência para tratar desse tipo de coisa. Depois disso, com uma amizade já consolidada e eles cuidando do gramado tanto da academia de futebol como do Palestra Itália, eu resolvi fazer a loucura de trocar toda a grama aqui do meu jardim, como também do meu campo, por bermuda. E aí eu lembro direitinho que, primeiro, eles mataram toda a grama batatais que tinha aqui, e aí eles semearam, não foi com placa, eles semearam todo o gramado. Cara,
E passa um mês, passa 2 meses, aquele matão horroroso, não sei o que lá. Eu falei, putz, acabaram com a minha casa. E eles vinham aqui, olhavam e falavam assim, que maravilha, olha aqui uma raizinha surgiu. Nossa, Paulo, tá excelente. Eu falei, ai meu Deus do céu, confia, confia. Meu, deu alguns meses, a grama pegou embaixo, eles jogaram um herbicida seletivo em cima, tiraram tudo. Meu, parecia um passe de mágica, eu passei a ter esse gramado maravilhoso aqui em casa. E no campo de futebol eu falei, agora aqui você faz exatamente padrão dos melhores campos do mundo, o que for. Aí foi os 30 centímetros de areia, os drenos todos feitos, eu descobri que tinha a tal da grama de inverno e a grama de verão, como por exemplo, agora que nós estamos no inverno, olha a qualidade que fica o gramado. Eu chego a dizer que acho difícil algum campo no Brasil hoje ter uma qualidade melhor do que o campo que eu tenho aqui em casa. Tá certo que eu não tenho a mesma carga de jogos que os campos profissionais têm, mas eu tenho, sem dúvida nenhuma, o maior e melhor padrão de grama possível hoje em dia. E eu descobri tudo isso com a World Sports. Então, tipo, claro que no meio do caminho, sempre que tem algum problema, cara, a gente discute, briga, faz, acontece, etc. Só que o resultado é esse. E eu acho que isso é fruto muito de honestidade, profissionalismo e amizade. Cara, eu sou muito grato ao que eu tenho hoje aqui em casa e a cota de colaboração que eu pude dar para o Palmeiras, levando eles para lá. Em 2007, quando eu resolvi encarar essa empreitada de trocar o gramado do Palestra Itália, eu não sabia absolutamente nada de grama. Nada, 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 nada. E tudo que o pouco que eu sei hoje, e que frente a quem não sabe nada parece que eu sei muito, mas o pouco que eu sei hoje eu aprendi com a World Sports que grama passou a ser quase que como uma criança. Criança precisa de pediatra. Grama hoje em dia também precisa. Não adianta você plantar, esperar que a natureza mande chuva e que a coisa se resolva por si só. Só que foi durante décadas e décadas assim. Então você imagina, chegar um garoto de 35, 36 anos de idade como vice-presidente, encarar a troca do gramado. Eu fui muito criticado. Eu fui criticado por colocar irrigação. Eu escutei muitas vezes, para que gastar dinheiro com isso? Chove. Eu fui criticado por tocar a grama Batatais e São Carlos, que é de folha larga, por bermuda, que é de folha fininha, igual a que a gente treinava. E eu escutava assim, você sabe quem jogou nesse gramado? Ademir da Guia. E você sabe quantas vezes o Palmeiras foi campeão nesse gramado? Para que trocar? Cara, quando você começa a ter esse tipo de questionamento, você começa a ver tipo que é quase um choque de cultura do que sempre foi o top do top do top, e as coisas mudam e as pessoas às vezes não acompanham. Então, tipo assim, para eles, imaginar que tenha que vir um agrônomo, tirar um pouquinho da terra debaixo da grama, ou da areia debaixo da grama, ou pegar um tufo de grama, levar para um lugar e analisar que o pH está diferente. Para eles isso é quase como hoje alguém que realmente entenda de inteligência artificial querer explicar para mim, que estou com quase 60 anos de idade, como é que funciona, o que faz, o que não faz. Eu alcanço até um certo ponto, mas você pega um garoto de 20 anos que estuda TI, por exemplo, nossa, eu sou um dinossauro para o cara. E na época eu sentia que eu estava no meio de dinossauros tentando implementar uma coisa nova, diferente e tudo mais. Foi muito difícil, foi muito complicado. Como eu acho que toda mudança que entra, vamos dizer, num campo de uma modernidade onde quem estava acostumado não conhece. É fácil hoje criticar
quem ficou totalmente abismado e está trocando a grama ou irrigando a grama, mas com certeza eu ainda vou sofrer isso com pessoas mais novas que tenham ideias diferentes e que eu acho que do jeito que eu fiz a vida inteira funcionou. Mas a gente tem que estar sempre preparado para as evoluções e estar aberto para entender que o que sempre foi perfeito, hoje dá para fazer um pouco melhor. Então, não foi fácil, mas valeu a pena cada discussão que eu tive, porque no fundo, depois de um tempo, as pessoas passam a ver que a coisa melhora e melhora muito, aí sim você passa a ser reconhecido, mas o meio do caminho é bem complicado. Não, eu vejo o seguinte, que o futebol foi ficando cada vez mais caro e você começa a investir em jogadores cada vez com mais qualidade. Se você não dá uma boa chuteira para o cara, como é que o cara vai poder jogar bem? Se o gramado onde ele joga não é um gramado com qualidade, cara, primeiro, o jogo pode ficar uma porcaria. Segundo, ele pode não desenvolver todo o futebol que ele tem qualidade para desenvolver. E terceiro, que ele pode se contundir. Hoje tem muito essa polêmica sobre grama sintética. Talvez eu seja uma pessoa que não alcance ainda a importância da grama sintética, mas eu fico com vergonha de nenhum clube grande no mundo ter grama sintética e o Palmeiras ter grama sintética. Num país tropical, onde a gente tem o sol, onde a gente tem a natureza ao nosso lado. Por que será que na Europa todos os campos não viraram sintéticos? Por que será? Eu não sei se eu estou errado, mas para mim a grama natural é assim incomparavelmente melhor para a prática do futebol. Agora tem uma realidade também. Entre uma grama sintética e uma grama natural, a grama natural. Agora, entre uma grama natural mal cuidada e um sintético, aí o sintético é melhor. Agora, por que não cuidar bem da grama se o futebol hoje rola tanto dinheiro, tanto dinheiro que a gente investe em jogadores e infraestrutura, por que não investir também no campo de futebol, que é onde eles praticam o esporte futebol? Eu tenho ainda um certo pé atrás com o sintético, e eu acho que cuidar da grama tipo assim, é meio que óbvio, porque é lá que o futebol é praticado. O Palmeiras, quando faz uma negociação com um patrocinador, tenta buscar o melhor negócio possível para o Palmeiras e para o parceiro. E no Palmeiras, negociação tocada pelo presidente não tem intermediário. Você imagina que para um garoto de 7 anos que sonha um dia ser presidente do clube, conseguir ser o presidente no ano do centenário do clube, pegar o Palmeiras na segunda divisão e entregar o Palmeiras como protagonista no continente, não falo nem só no país, mas no continente como um todo, pro lado torcedor meu é assim, eu não tenho palavras para explicar. Agora, o reconhecimento das pessoas é muito gostoso. Reconhecimento seja de palmeirense ou seja de pessoas que nem palmeirenses são, que vêm até mim cumprimentar pela gestão que eu fiz no clube e tudo mais. Assim, é muito gratificante. Eu nunca imaginei, nos maiores dos meus sonhos, uma situação como essa, de eu passar pela presidência conseguindo colaborar positivamente para esse período que o Palmeiras está vivendo hoje de uma soberania assim no campo e esportiva assim que eu não lembro na minha vida de ter visto o Palmeiras passar. Na época da Parmalat, eu lembro que a gente realmente deu um salto à frente, mas não aproveitou todo aquele período para aprender e continuar. Depois que a Parmalat saiu, o Palmeiras acabou caindo 2 vezes para a segunda divisão.
e hoje a gente vê que eu saí, mas o Palmeiras continua muito, muito bem, o que para mim é uma satisfação, porque eu sei que eu tive alguma cota de colaboração para que tudo isso acontecesse. É muito legal, é muito bacana, e o reconhecimento das pessoas é algo impagável. E aí eu acabei conseguindo, né, sabia que ia ter uma visita de arquitetos dos estados do Brasil na África do Sul, que era o Copa de 2010, preparando já para 2014. E aí eu acabei sabendo disso, fui para lá, dei uma sorte, conheci o pessoal no hotel, acabei fazendo um network, conheci muita gente, entrei mais dentro desse trabalho específico de como é que era a inteligência do que acontecia no Brasil, e através desse trabalho a gente começou a fazer os contatos e na Copa do Mundo foi um dos marcos grandes aqui para nós, porque a FIFA pela primeira vez teve um caderno de encargos programado, né? Porque eles tinham para tudo, para o estádio, para cadeira, para eliminação, para entrada, para saída, mas não existia um programado.